Well, thanks for coming back. I hope you're not too tired from today's activities. Obrigado por voltar. Tomara que vocês não estejam tão cansados das atividades que tivemos hoje. Tonight I would like to talk to you out of Daniel chapter 3. Eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus em Daniel capítulo 3. A very familiar story to many of us. É uma história bem familiar para todos nós. We're going to talk about what it takes to take a stand for God. O que requer para que alguém tome uma decisão firme diante de Deus? If we want to endure in the ministry, Se a gente quiser de fato perseverar no ministério, there will be numerous times we will have to make a stand. haverá muitas oportunidades para nós decidirmos firmemente para o Senhor. And many of those stands will just be continual. E algumas dessas decisões de permanecer firme diante de Deus vão continuar. Throughout church history, we have seen men take stands. Através da história cristã, a gente tem visto muitos homens tomarem decisões firmes como essas. One of the more famous ones was Martin Luther. Um dos mais importantes ou mais memoráveis é a história de Martin Lutero. He was a religious monk. Ele era um monge. And he was a prodigious author. I don't know if you... E ele era um autor muito prodigioso. Martin Luther lived under Pope Leo X. Ele viveu durante a época do Papa Leão X. And his emperor was Charles V. E aí o imperador era Carlos V. Luther was wearing out the Catholic Church on many fronts. He was just speaking against them over and over again. E ele estava falando constantemente contra as aberrações da Igreja Católica durante o seu tempo. His primary subject was the subject of indulgences. E principalmente, na verdade, a maior das denúncias era a respeito das indulgências. The Catholic Church was trying to sell indulgences Então, a Igreja Católica estava tentando vender indulgências. so they could finish building the Sistine Chapel. Então, eles poderiam, com esse dinheiro arrecadado, construir ou terminar a Capela Sistina. And they preached that if you bought an indulgence, you would let one of your loved ones out of purgatory. E aí eles pregavam que se você comprasse essas indulgências, poderia libertar os seus queridos do purgatório. Your dead mom and dad were depending on you E aí a sua mãe e o seu papai, olha, está dependendo da sua boa ação. to set them free from purgatory. Ele está esperando que vocês os libertem do purgatório. Well, at one point, Luther pounded 95 theses on the door. A gente sabe da história, em algum momento ele afixou as 95 teses lá no castelo. And when he did that, it escalated the problem. E aí quando ele colocou isso, o problema foi escalonado. And Luther was summoned to go and defend everything he had written. E aí ele foi convocado para defender o que ele havia escrito. And when he got there to defend his books that he had written, E aí quando ele chegou lá para defender os livros que ele havia escrito, it was not a council of the church, but rather it was a trial of Martin Luther. não era um conselho da igreja, na verdade era um julgamento para condenar. So they brought Luther into the room, Então eles trouxeram Lutero para o salão, and on the table were 25 of his books. e aí em frente da mesa aqui estavam os 25 livros que ele havia escrito. And they asked him the question both in German and in Latin. E aí eles perguntaram, fizeram essa pergunta de duas maneiras, em latim e em alemão. Are these your books? Esses livros são seus? And will you recant? Você iria retroceder do que escreveu? Well, Luther knew what was at stake, Lutero sabia o que isso significaria. that they would probably kill him. Que ele ia provavelmente, se não retrocedesse, iria ser morto. And so he asked for some time to consider. E aí ele pediu por algum tempo para pensar sobre o assunto. And they gave him till the next morning. E aí eles deram até o dia seguinte, na manhã. Next morning they brought Luther back. E aí no próximo dia de manhã trouxeram Lutero de novo. He divided the books into 3 categories. Ele dividiu os livros em 3 categorias. One category, A primeira categoria, simple evangelical truths ele disse: essas aqui são verdades evangélicas simples, that even his enemies agreed with. que mesmo os meus inimigos podem concordar. He said, I cannot recant. Eu não posso reconsiderar essas aqui. The second category A segunda categoria were books about against the corruption of Rome. são livros escritos contra a corrupção da igreja. And these, he said, he could not recant Ele disse: esses aqui eu não posso retroceder, without covering up the wickedness in the church. Porque se eu fizer isso, eu vou estar passando os panos para a corrupção da igreja. The third category A terceira categoria was against those who oppose Rome.
era a respeito daqueles que se opunham a Roma. And he admitted that these books were written in a very harsh way, E ele disse, esses livros aqui eu escrevi de uma maneira bem dura, but he also said he could not recant those, mas eu também não posso reconsiderar o que eu escrevi, because then his enemies would win and things would get worse. porque aí meus inimigos vão ganhar e esse negócio vai ficar pior do que já estava. Luther then looked at Charles V, the king, E aí então ele olhou em direção ao rei Carlos V and urged the king not to have a reign condemning the word of God. e disse e exortou ao rei para que não tivesse um reino condenado que condenava a Bíblia. Luther was then asked to say all of this all over again in Latin, Ele ia perguntar a mesma coisa de novo em latim. and he did, E ele fez, with the same passion. com a mesma paixão. So then his accuser Então, o seu acusador, wanted a straight answer without all the other stuff. ele diz, eu quero uma resposta simples e direta, sem esse floreado todo. And Luther said, unless I am convinced E aí Lutero respondeu, a menos que eu seja convencido or refuted by Scripture, ou refutado pela Escritura, I am conquered by the Holy Scriptures. eu estou comprometido com a Escritura. My conscience is bound to the Word of God. Minha consciência está atrelada, linkada com a palavra, presa à palavra de I Deus. cannot and will not recant anything. Eu não posso e não vou reconsiderar o que eu escrevi. Here I stand. Aqui eu fico. I can do no other. Eu não posso fazer nada diferente. God help me. Que Deus tenha misericórdia de mim. Now, Agora, for me, para that's mim, inspiring. isso aqui é inspirador, não é não? To stand on the Word of God in the face of anything. Estar comprometido com a palavra de Deus em face, né, diante das coisas piores possíveis. That's better than anything. It inspires me. Isso aqui é melhor do que qualquer coisa que eu já vi. Isso aqui realmente me inspira. The Bible is full of men like this. A Bíblia é cheia de homens como esse. History is full of men like this. Então, a história é cheia de homens como esse. And man, what a way to make a stand for the glory of God and the superiority of His Word. Essa seria realmente uma maneira fabulosa de demonstrar o compromisso com a palavra de Deus. Well, Daniel chapter 3 is a story like this. E Daniel capítulo 3 é uma história como essa. We have no indication of time in Daniel chapter 3. No capítulo 3 de Daniel, a gente não tem nenhuma indicação It de tempo. simply follows chapter 2. Ele sempre segue o capítulo 2, somente segue o capítulo 2. Chapter 2 is the dream of the image of the head of gold and on down. No capítulo 2, nós vemos aquele sonho a respeito daquela estátua com a cabeça de ouro e o mais. Daniel tells Nebuchadnezzar his dream and he interprets it. Daniel conta não somente o sonho de Nabucodonosor, mas também a interpretação. Daniel is elevated very high in the rule of Nebuchadnezzar. Daniel é elevado no governo de Nabucodonosor. And Meshach, Shadrach, and Abednego are equally set in rulers. E aí, Sadraque, Mesaque e Abednego são igualmente colocados ali perto de Daniel, no topo do governo. The crisis here is even though Daniel has clearly told Nebuchadnezzar, O problema aqui é que mesmo quando Daniel, tendo contado para Nabucodonosor, the interpretation of his dream of chapter 2 was clearly from God of Israel. que a interpretação do sonho que ele havia contado para ele era provinda do Deus de Israel, Nebuchadnezzar ignores that truth. Nabucodonosor simplesmente ignorou a verdade. And so there's a spiritual crisis of King Nebuchadnezzar's view of Israel. E aí tem um problema da compreensão que Nabucodonosor tem em relação a Israel. Even though Nebuchadnezzar has been told the gold head will be followed by the silver kingdom, Mesmo que Nabucodonosor tenha recebido informação de que a cabeça de ouro seja seguida pela a coisa de prata, né, o dorso de prata, and everything will be destroyed, e aí todas as coisas posteriormente fossem destruídas, Nebuchadnezzar rejects the idea that his kingdom will not follow his own. ele simplesmente rejeita a ideia de que o seu próprio reino seria finalmente destruído. Nebuchadnezzar desires to establish power and grandeur of the kingdom, Ele deseja estabelecer e manter a beleza e a grandeza do seu reino, and he will have an image of gold, an image made entirely of gold, e aí ele vai ter uma imagem de si mesmo feita de ouro, and he will not honor God. e ele não irá honrar ao Deus de Israel, ou ao Deus verdadeiro. Like I said before, we admire when someone holds their ground and makes a stand. A gente, de fato, se inspira quando alguém se compromete com algo sólido, verdadeiro. In
fact, even if I disagree with someone, Mas mesmo quando eu discordo de alguém, I appreciate somebody standing on their principles. eu acho interessante, na verdade até louvável, que alguém lute por aquilo que de fato acredita. What we have in chapter 3 is basically 3 stands being taken. O que a gente vê no capítulo 3 é basicamente 3 comprometimentos ou decisões claras que esses aqui são Ultimately, colocados. again, it will reveal the God of Israel. E aí, e ultimamente, assim, no final das contas, esses comprometimentos são em relação ao Deus de Israel. Verses 1 through 7 give us the golden image. It stands. E aí, o versículo 1 até o versículo 7 We nos call it the dá... golden image because but actually it was probably more gold plated and overlaid. E aí fala sobre a primeira parte da estátua, que é a estátua de ouro aí, na primeira If it was parte. actually solid gold, Se fosse realmente ouro de verdade, it would have been more gold than had been mixed over the last 6,000 years. seria mais ouro, é coberto de ouro, porque se fosse ouro, de fato, ouro sólido, seria mais ouro do que os últimos 6.000 anos de ouro que foram coletados. We understand the golden altar in the tabernacle. A gente vê que o ouro estava ali no tabernáculo. Exodus 37 tells us it was wood, but it was overlaid with gold. Êxodo capítulo 3 diz que tinha madeira, mas era coberto de ouro as coisas do tabernáculo. The size was incredible. O tamanho dessa estátua aqui era gigantesco. It was basically 9 feet wide, Era 9 feet 3 wide, meters, 3 meters? 3 metros, assim, de largura, by basically 30 meters high. e 13 metros de altura. Typically, these images are in a pillar, Era como se fosse no formato de um pilar, but they have a human 30. form. E aí ia ter um formato humano. Some suggest that there was a great pedestal, Alguns sugerem que tinha um pedestal, uma base grande que sustentava esse negócio just like we gigantesco. see of many gods of that era. É igual muitos outros mini-deuses que nós encontramos nessa época. Others argue that the 90 feet was way too high for the ancient world, but we do know that they had very talented engineers. Mas a gente não sabe muito como fizeram, né, achando que isso é além da engenharia da época, mas a gente sabe que na época tinha muitos engenheiros bons. In 280 BC, Então, em 280 a.C., the Colossus of Rhodes stood 105 feet high. o Colosso de Rhodes tinha mais ou menos uns 50 metros de altura. We have in verses 1 through 7 a command to worship this image. Então, no versículo 1 a 7, a gente tem uma ordem para adorar essa imagem. And it clearly shows that this image was meant to be a part of the religious system of Babylon. E aí, claramente aqui, é óbvio que essa adoração foi programada para ser uma parte dessa religião política da Babilônia. And it may or may not have been an image of Nebuchadnezzar himself. Poderia ou não poderia ser a imagem de Nabucodonosor. To listen to Nebuchadnezzar and worship this image Então, ouvir Nabucodonosor e adorar a sua imagem was to declare your allegiance to Nebuchadnezzar and everything his kingdom represented. significava declarar sua aliança com Nabucodonosor e tudo mais o que a religião babilônica representava. To think about the cost and the effort, Então, pense no custo e no esforço, all the gold. todo o ouro It was clearly meant to impress any visitors in the area. foi construído, programado para impressionar todas as pessoas da época. The image was placed outside of Nebuchadnezzar in the plain of Dura, Então, lembra que essa imagem foi colocada lá de fora, em Plain of Dura? the valley surrounded by mountains. Era um vale que estava rodeado de montanhas. There's a recent archaeologist who claims he found the base of the statue. E aí tem um arqueólogo recente que acha Maybe que he encontrou o pedestal. Maybe he did. It's debated. Talvez ele tenha encontrado, a gente não sabe muito bem. So once the statue is complete, Então, uma vez que a estátua estivesse pronta, word is sent to all the important people of Babylon. então uma mensagem foi levada para todas as pessoas importantes da Babilônia. They need to come and worship at the Eles têm que dedication. vir e adorar a imagem. Now look at verse 2. Olha o versículo 2 aí, ó. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Now, that's an impressive list of people. É uma lista impressionante de pessoas. All the people holding all the important offices. Todas as pessoas que tinham funções importantes na Babilônia. And you look at verse 3, Olha o versículo 3 aí. and they all came.
E todo mundo veio. It just kind of repeats them all again and said that they came. Ele só simplesmente repete o que falou no versículo 2. Todo mundo veio. The command to worship was at the sound of the music, Então, e a ordem era para que a adoração começasse ao They som all- da música. and with the sound of the music, they all did. They fell down and worshiped. E aí o texto diz que quando soou, todo mundo fez exatamente o que foi ordenado, adoraram. Part of the reason why they all worshiped Uma razão simples porque todos eles adoraram. was because if they did not, Foi porque se eles, caso não fizessem, they would go to the furnace. eles iam para a fornalha. That's a good incentive, Eu acho que é um bom incentivo, eu acho. right? Yeah. Yeah, exactly. Eu acho. So in verse 7, Então no versículo 7, the band plays. a banda toca. Go ahead and read it, please. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações, línguas, se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. There stands the image, Lá está a imagem em pé, there bows the people. e eles se abaixam, se dobram diante dela. Okay? The second thing we have now is we have not an image standing, Agora, na segunda coisa que nós não temos somente a ideia da imagem, but we have the men of God standing in verses 8 nós through temos, 18. quando ele diz stand, ele está dizendo, nós temos não somente a imagem em pé, nós temos homens que ficam em pé. Now look at verses 8 through 11. Olha o versículo 8 até o versículo 11. The whole thing? Oh, yeah, please. 8 a 11. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de folhas e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. Que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. 11? Yeah, no, yeah. Did you read 11? Yeah. Yeah, okay. So what we find is that now in verse 12, O que a gente encontra aqui no versículo 12? it simply says that there were certain Jews, Eles simplesmente dizem que certos judeus, uns Even- homens judeus. even though Shadrach, Meshach, and Abednego were elevated in a high position in the government, Você lembra que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles haviam sido elevados a um ranking there were importante da Babilônia. those among them that were very jealous. E aí, tinha muitos aí entre eles que eram invejosos a respeito dessa posição. They were appointed by the king, Eles tinham sido apontados pelo and they rei, were ele above mesmo. some of the Chaldeans. E eles estavam acima de alguns caldeus. Some of those men probably were working their way to the top. Muitos deles, imagine, haviam trabalhado muito tempo para conseguir determinadas posições. These young boys came in and they E were aí esses immediately there. meninos novos que apareceram, chegaram lá no topo rapidinho. Maybe they're still upset because Daniel interpreted the dream they Tal- couldn't in chapter 2. Talvez eles ainda estavam chateados porque Daniel tinha interpretado o sonho do capítulo 2. They were jealous at the loss of respect. Eles tinham ficado inveja a respeito da perca da notoriedade por causa de This is Daniel. what we know. Isso é o que a gente sabe, ó. There was animosity, Existia inimizade there were bitterness. e eles estavam amargurados. They lead to hatred. Eles que os liderou para ódio. And hatred E is aí- the stuff murder comes from. E aí, ódio é de onde a ideia de assassinato vem. Remember the book of Esther, Lembra do livro de Esté, né? right? So Haman Lembra que Amã had a man he hated. tinha um homem, né? Ele odiava certo homem. And that man was a Jew, E esse homem era um judeu. and he would not bow down to E ele Haman. não ia se dobrar a Amã. And because he hated that man, E porque ele odiava esse he wanted to homem, kill every Jew, ele queria matar todo mundo. right? Mordecai, É um negócio right? Mordecai, desgraçado. So what we find now is these men did not fall down. O que... Not Mordecai? Mordecai. No, Mordecai, the other guy. Amã. Who? Mordecai. Mordecai, you say right. Don't question. Yes, sir, I did wrong. Okay, you said Always, it wrong. yeah. Translators. What we find is these men O que a gente... disregard, they say, these men disregard you and they do not worship your God. O que ele diz aqui é que esses homens, esses rapazes, desprezaram a tua ordem e não adoraram o teu Deus. Now, if everybody's bowing down Então, imagine, todo mundo se dobrou. and you're standing up, E aí você está em pé. you're easily identified, É fácil de identificar você, certo? right? There's two people standing in this room, Existem duas pessoas em pé três agora. right? Né? One good-looking man and a translator.
Um velho e um novo. But we're obvious, right? We're standing in this room. Mas é and we're óbvio, né? obvious. Não? É muito óbvio. Uns em pés e outros sentados. Now think how obvious we would be if your nose is touching the ground. Agora, imagine quão óbvio seria se você está com o nariz encostando no chão. Even if they were standing against the wall, Mesmo que eles estivessem encostados ali contra a parede. there was no place to hide. Não dá para esconder, certo? There's no Daniel in this passage to lean on. Não existe Daniel nessa Kind of passagem. seen as the leader in chapter 1 and chapter A 2. gente vê, ele é o personagem central, capítulo 1 e 2. It's just these three men. Mas aqui a gente só encontra esses três homens. Furnace awaits them if they don't bow. Então a gente sabe que a fornalha espera por eles se eles não se dobram. They will probably lose their status and their position. Provavelmente eles vão perder a sua posição no ranking de lá do governo. They're handing their enemies a clear accusation against Eles them. estão dando claramente, voluntariamente, uma razão para os seus inimigos os odiarem e os matarem. Now the accusers have 2 points. Os acusadores, eles têm duas coisas, ó. These are Jewish men, Eles são judeus and Nebuchadnezzar, you appointed them. e Nabucodonosor, você colocou, selecionou e colocou eles lá. They're pointing out to Nebuchadnezzar, these are your guys. É como se ele dissesse, Nabucodonosor, rapaz, eles são seus aí, ó. Now, verse 13 to 18, Para o versículo 13 até o we versículo find that 18, Nebuchadnezzar is not happy. a gente encontra que Nabucodonosor não está nem um pouco feliz. In fact, I don't know how you do this in Portuguese, but it says, in rage and anger. Ele está irado e Verse furioso. 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso. Ele está botando uma palavra que seria fumando numa quenga. 2 words, Duas palavras, close meaning. que é um significado muito parecido. And it brings out the intensity of how angry he was. Combinando as duas coisas, demonstra a intensidade dessa raiva. Now, these young men had to remember, I believe, the words of Jeremiah. Esse momento aqui me lembra muito das palavras de Jeremias. He appealed to the Jewish captives in Babylon to submit and pray for their leaders. Ele pede para que os judeus cativos se submetam e orem pelos babilônios. Jeremiah 29:7. Jeremias 29, versículo And we may 7. be sure that they're not looking for a way to make the king mad. E aí não procurem por razões para deixar o rei They did irado. not deliberately insult the king, Eles não deveriam nunca deliberadamente insultar o rei. and there is not a need for a lengthy defense. They are just simply brought to the king. Eles deveriam fazer o máximo possível. Look at verse 14. Olha o versículo 14 do nosso texto. Is it true? É isto verdade? That's all Nebuchadnezzar wants to know. É só isso que o Nabucodonosor quer saber. Look at verse 15. Olha o versículo 15. If you are ready, E se vocês estão assim prontos, I'm going to give you another chance. eu vou dar para vocês uma outra chance. How merciful. É muito misericórdia. No, seriously. Eu acho que é muito He is misericórdia. absolutely trying and being merciful. I'm going to give you another Ele chance. está tentando ser misericordioso. Eu vou dar para vocês outra chance. It's not typical for a tyrant to do Não, that. não é. Isso não é comum para um tirano babilônico. So even though he's angry, there's a grace and mercy. Mesmo que ele está irado, existe graça e misericórdia aqui. And if you bow down, E se vocês se dobrarem dessa everything will be vez, forgotten. e tá tudo tranquilo. Vamos esquecer isso aqui e passou. If you do not, Mas se você não fizer, you will go to the furnace. você vai para a fornalha que arde com fogo em And enxofre. then they will be forgotten because they would be burned up. E aí vocês serão esquecidos porque vocês serão queimados até se And now consumir. notice what he says. Agora olha o que ele diz aí, ó. He says, "What God can deliver you out of my hand?" No final do versículo 15, e que Deus poderá livrar das minhas mãos. The very end of verse The 15. very end, yeah. E Yeah. quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Shadrach, Meshach, and Abednego knew that God would show the king that he alone was the true God of heaven. Sadraque, Mesaque e Abednego sabia que Deus poderia mostrar para Nabucodonosor que ele somente era o Deus do céu e da terra. They did not know how. Mas ele não sabia como. They did not know when. E ele não sabia quando. They didn't know if it would be 5 years from now Ele não sabia se seria daqui a 5 anos. or 5 minutes from now. Ele não sabia se daqui a 5 minutos depois. Now, verse 16, Olha o versículo 16. they say this. Eles dizem isso para o rei. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó rei, quanto a isso não precisamos nem responder. We don't need to give you an answer. We're Yeah, not going to bow down.
Eu não preciso responder nada sobre isso, não. O senhor vai saber daqui a pouco. They admit their guilt. Eles admitem que estão There culpados. is no denial or excuse. Eu não estou negando, não existe justificativa. But look at what their declaration is in verse 17. Agora, olha a declaração no versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e de suas mãos, ó rei. Yeah, so this is a direct, what am I trying to say? It's a direct statement against Nebuchadnezzar's claim that no God can deliver them. Essa é uma declaração direta contra a declaração anterior que Nabucodonosor havia feito sobre a impossibilidade de qualquer Deus livrar Sadraque, Mesaque e Abednego de suas mãos. Verse 17, he is able to deliver us. Versículo 17, ele é capaz de nos livrar. Now look at verse 18. Agora olha o versículo 18. But even if he does not, Mas mesmo que ele não nos livre, let it be known to you. fique sabendo, ó rei, We're not going to serve your gods or worship your image. a gente não vai servir aos seus deuses, nem adorar a imagem que o Senhor levantou. Two statements here. Duas declarações aqui. Our God can deliver us from anything. Nosso Deus pode nos livrar de qualquer coisa. Second statement is, Segunda declaração é, if he chooses not, it doesn't matter. We're not worshiping your God. se ele decidir não fazer assim, isso não muda nada, a gente não vai adorar outros deuses. Luther made his stand. Lutero fez esse tipo de declaração. He was protected by a prince, so Ele foi- Rome could not kill him. Ele foi protegido depois de sua declaração por um príncipe, e aí então Roma não poderia matá-lo. He lived a long life and continued to write and minister. Ele continuou e viveu até uma vida longa e continuou o seu ministério. John Huss made the same stand. John Huss, um pouco antes, fez a mesma declaração, He burned at the stake. mas ele foi morto na estaca, queimado vivo. Latimer and Ridley did the same thing. Esse outro camarada aí They burned at the stake. fez a mesma declaração, o outro foi queimado na estaca. Apostle Paul made a stand. O apóstolo Paulo fez a mesma declaração, He was killed ele by foi morto Caesar. pelo César. All throughout history, Tudo assim na história. there have men who made a stand and they have died. Tem homens que têm se comprometido absolutamente com Deus e têm morrido por isso. Equally, there have been men and women who have made a stand E tem igualmente outros homens que se comprometeram claramente diante de Deus and they have been spared. e eles têm sido salvos. We are not guaranteed Protegido. either one. A gente não tem nada, nenhum nem outro garantido. We know God can, A gente sabe que Deus pode, but we know our job is to make a stand. mas a gente sabe que o nosso trabalho é sermos fiéis e nos comprometermos com For Deus. Shadrach, Meshach, and Abednego, Para Sadraque, Mesaque e Abednego, the power and ability of Jehovah is not the question. o poder e a habilidade de Yahweh não está em questão aqui. They make a declaration of the omnipotence of God. Eles fazem uma declaração clara a respeito da onipotência de Deus. Now, what Shadrach, Meshach, and Abednego don't know O que Sadraque, Mesaque e Abednego não sabem is what God's plan is and what God's will é o is. que Deus planeja fazer, é a vontade de Deus nessa questão específica. These men do not doubt his omnipotent power. Eles nunca duvidam a respeito da onipotência de Deus, Rather, they proclaim it. na verdade eles a proclamam. But what they do not know if God's will or plan includes their deliverance. O que ele não sabe é se o plano de Deus inclui a libertação desse problema deles. They trust his power, Eles confiam no seu poder, but they are not presumptive of his will or plan. mas eles não presumem que Deus vai agir de uma determinada maneira quando ele They do pode not agir de stand outra. up and say, God told me we'll Eles não live. chegam lá e dizem, Deus me disse que isso que vai acontecer. They don't know. Eles simplesmente não sabem. God's way is hidden. O caminho de Deus nessa questão está escondido. Like I said before, some die and some are spared. Como eu disse antes, uns morrem e uns são salvos. Prophet Uriah died. Talvez Papias? Uriah. Ok. Urias morreu. Prophet Jeremiah was spared. O profeta Jeremias foi salvo. James was killed by Herod. Tiago foi morto por Herodes. Peter was spared. Pedro sobreviveu por um tempo. With this in mind, Com isso em mente, the faith of these men is unparalleled. a fé desses homens realmente é sem precedentes. Too many times we kind of have to pray for a miracle, Algumas vezes nós oramos por um milagre, but we really don't expect one. mas a gente realmente não espera que o milagre aconteça. Isn't that a shame? Não é uma vergonha? Because we don't really believe God will. A gente realmente não acredita que Deus fará.
You know, though he slay me, I will trust in him, as the man once said. Lembra que Jó 13:15 falou, mesmo que ele me esmague, eu ainda o louvarei. That's what Job said. É o que Jó falou. So these men made a stand. Esses homens aqui demonstraram assim, firmes. Verses 19 to 30, Versículo 19 até 30, we find that Jehovah makes a stand. a gente vê que Deus agora é aquele que faz uma declaração ou um comprometimento. As Nebuchadnezzar promised, Como Nabucodonosor havia prometido, he heats the furnace 7 times hotter than ever. ele aquece a fornalha 7 vezes mais. He offered them grace and mercy. Ele ofereceu agora, ele ofereceu antes graça e misericórdia. They spurned his grace and mercy. Ele compartilhou sua graça e misericórdia. So he made a blast furnace of the stuff that you could melt metal with. Ele colocou 7 vezes. A ideia é que você está tão quente que você poderia derreter metal dentro. Really, it was a foolish thing to do. E aí realmente era uma coisa estúpida de fazer. For he lost his own soldiers. They died in throwing these men in. Por fazer isso, as pessoas que empurraram esses para dentro acabaram morrendo. Over here, there's a side lesson. Aqui tem uma lição aqui, ó, no paralelo. Uncontrolled anger brings a result you cannot have. Ira descontrolada trará resultados que você não gosta. Só uma palhinha. Yeah. So one, we find out that man cannot injure you beyond what God has limited or set for you. Man cannot do anything to you beyond what God has allowed them to do. E aí nós aprendemos que o homem não pode fazer nada contra você, senão aquilo que Deus tem planejado que aconteça. Remember the king said, "No one can deliver you out of my hand." Lembra o que Nabucodonosor disse? Ninguém pode livrar vocês das minhas mãos. Now the furnace is hotter than ever before. E agora a fornalha está mais quente do que nunca antes. And the hotter the furnace is, Mas à medida que a fornalha é aquecida, the more God can show his preeminence. mais Deus pode demonstrar a sua proeminência sobre tudo. So in verse 21, read 21. Então, versículo 21, olha aí comigo. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. And look now verse 23. E aí, olha o versículo 23. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Everybody that was there bowing down to the golden statue Todo mundo que havia se dobrado diante da estátua de ouro, are now watching the furnace. agora eles pararam e começam a olhar o que está acontecendo ali na fornalha. Tied up, they helplessly are fallen into the furnace. Amarrados, pés e mãos, calcanhares, né, são jogados para dentro. Now verse 24. Olha o versículo 24. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Apparently, King Nebuchadnezzar had positioned himself so he could see right into the furnace and watch these guys burn up. Parece que o rei Nabucodonosor se colocou na posição em que ele poderia observar o que estava acontecendo, na fornalha. Nebuchadnezzar is astonished, Ele está estupefado. and he asks for verification so he to make sure he's not seeing things. Ele pergunta por uma verificação, então ele pode ter certeza que não está imaginando coisa. Was somebody accidentally thrown in too? Será que alguém acidentalmente caiu junto com Somebody esse else homem? fall in? Será que uma pessoa inadvertidamente acabou tropeçando e caiu? There's 4 in there. Porque tem 4 pessoas lá. There's a triumphal execution at the almighty hands turned out to be something quite different. Então a execução majestosa desse tirano acabou se tornando uma coisa bem diferente. These men, 4 of them now, are walking around the furnace. Esses 3 ou agora 4 homens estão andando livremente dentro da fornalha. Basically says, am I seeing things? E ele está dizendo assim, rapaz, eu estou vendo 4 homens aí dentro. We find one, they're walking around. A gente vê um aí que está andando dentro. And there are 4. E aí, 4. Verse 25. Olha o versículo 25. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. So, there's 3 men, and now we have 4. Então eram 3 homens, agora são 4. But the 4th one is noticeably different. E esse quarto é notadamente diferente dos outros. Shadrach, Meshach, and Abednego, they didn't look like the Son of God. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se parecem com o filho dos deuses. Fourth one Mas had a esse different quarto appearance. aqui, ele tem uma aparência diferente.
What a reality, right? A great miracle. Grande, gigantesco And a milagre. big impact. Grande impacto. In fact, it's even spoken of in 1 Maccabees in the apocryphal books. Nos livros apócrifos, em 1 Macabeus, esse milagre ainda se fala sobre ele. It's spoken of in Hebrews chapter 11, verse 34. Hebreus capítulo 11, versículo 34 também fala sobre isso. Men who quenched the power of fire. Homens que destruíram, que removeram a força do fogo. This fourth one, I believe, to be the pre-incarnate Jesus Christ. Esse quarto homem eu acredito que é Jesus em sua forma pré-encarnada. Just as the burning bush, Assim como a sarça ardente, as the one ascending in flames, aquele que Judges apareceu, 13. e um desses aí que eu vou falar. Yeah, Nebuchadnezzar literally calls this the fourth messenger, an angel. E aí o Nabucodonosor fala desse quarto como I'm sendo sure como he had fosse um no anjo. good Ele não explanation. tinha uma boa explicação para isso aqui que estava acontecendo. I got to tell you something. Eu tenho que te explicar isso aqui, ó. What a blessing it must have been for Shadrach, Meshach, and Abednego. Fico imaginando a bênção que deve ter sido esse bate-papo aqui quente Amém. com esse quarto homem. They're being tied up. Eles estavam presos. They're being thrown into a furnace. A bênção de ter sido amarrado, de I ter can jogado smell it. sido jogado, de ter respirado fumaça. To some level, I believe they felt some of the heat on the way approaching Eu it. acredito que em algum momento, em algum nível, eles sentiram a quentura da fornalha. The men who are with them are dying from the heat. E aí os homens que estavam com ele, que empurraram para que ele entrasse, morreram da quentura. Upon entrance into the furnace, Mas aí depois que eles entram na fornalha, Jesus is there to meet them. Jesus está lá para recebê-los. Now, I don't know what or whether they had a conversation. I imagine they did. Eu não faço a menor ideia se eles conversaram, imagino que sim. And I got to be honest, whatever I think went on in there with regard to the conversation, E quanto mais eu penso a respeito do conteúdo, talvez dessa mensagem, dessa conversa, I'm not sure it's even close. yeah, I don't know how to translate it. I'm not even close to what they were talking about. Eu não faço a menor ideia assim. Quanto mais eu penso sobre o que poderia ser dito, eu acho que eu não chego nem perto do que poderia ter sido dito. Is Jesus thanking them for making a stand? Talvez Jesus estivesse dizendo: ei, obrigado por se Are they manterem thanking firmes. Jesus for being in the furnace with Ou them? eles estariam agradecendo Jesus, dizendo: obrigado por estar conosco na fornalha. Maybe once they've met Jesus, Talvez eles queriam conhecer Jesus. they're sorry they didn't get consumed in the fire and went to heaven. Ou talvez querer que o fogo os consumisse e eles fossem para o céu. Maybe Jesus is encouraging them for the rest of their life that this is going to be difficult. Jesus talvez pudesse encorajar eles dizendo assim: rapaz, daqui para frente vai ser muito difícil. I don't know, Eu faço a menor ideia, but I would love to have read the transcript. mas eu adoraria estar ali e saber o que estava acontecendo. I think Eu acho, that Shadrach, Meshach, and Abednego Sadraque, Mesaque e Abednego, thought they were going to meet Jesus. eles pensaram que iriam conhecer Jesus, morrer. But I think they thought they were going to go to heaven and meet him and not meet him in the furnace. Mas eu acho que eles pensaram que iriam conhecer Jesus indo para o céu e morrendo, ao invés de ali, na fornalha. God brought to these men Deus trial, trouxe para esses homens uma grande tribulação, but he didn't only bring it to them, he went through it with them. mas ele não somente trouxe para eles, ele foi com eles na tribulação. In Daniel chapter 6, Daniel capítulo 6, he just simply says in verse 22, "My God sent an angel to shut the mouth of the lions." capítulo 6, versículo 22, ele simplesmente diz assim, que meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. God was with Daniel in the middle of it. Deus estava com Daniel no meio da tribulação. 1 Kings chapter 19, verse 5. 1 Reis capítulo 15, ou 19, versículo 5. He lay down under a juniper tree, and there was an angel touching him and said, "Arise and eat." Então, aí enquanto ele deitava debaixo de uma árvore, um anjo se aproximou, tocou e disse: levanta e come. God was with the prophet in the trial. Deus estava com o profeta no meio da tribulação. Verse 26, Nebuchadnezzar goes for a closer look. No versículo 26, Nabucodonosor chega perto para ver. He calls them out, Chama-os para fora, and they come out. e aí eles vêm para fora. And verse 7 is interesting. No, verse 27. Versículo 27 diz uma coisa interessante. Go ahead. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens.
Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. No effect of the fire. Não teve nenhum efeito o fogo sobre eles. Not one hair Nenhum was singed. um cabelinho, nenhum pelinho foi chamuscado. They didn't smell like a fire. Eles nem cheiravam a fumaça. They get all these, they check out these three. They're looking at what happened E eles here. chegaram perto, olharam para ver o que tinha acontecido. And these men are unchanged. E esses homens não tinham mudado nada. There's no effect of the fire. Não tinha nenhum efeito, o fogo não teve nenhum efeito sobre eles. Now, in the middle of what's going on, Então, no meio de tudo que está acontecendo, stands an image, a tall gold image that reaches to the sky. e a gente vê do lado lá, está uma estátua gigantesca, cuja cabeça é provável que chegue perto do céu. Nobody is thinking about that image. Mas ninguém está pensando mais a respeito da estátua. At this point, Jehovah God of Israel stands tall. Nesse momento aqui, Jeová Deus é o centro das atenções. The God of these certain Jewish men stands. O Deus desses certos judeus se coloca em pé como que sozinho, chegue bem das atenções. The attention from this man-made sculpture is now to the man in the furnace. E aí, à medida em que migra a atenção desses três homens para o quarto homem que estava na fornalha. Somebody asked Shadrach, Meshach, and Abednego, Alguém estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. who was with you in the furnace? Quem é que estava com vocês na fornalha? Wow. Imagine aí. Nebuchadnezzar worship was whimsical and it was traumatic. A adoração de Nabucodonosor em resposta a isso foi dramática. And the question becomes, who are they now going to worship? A pergunta é, quem é esse aí que eu acho que eu devo adorar? Read verse 28 and Olha o 29. versículo 28 e 29. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo povo, nação, língua que fizer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, que as suas casas sejam reduzidas à ruína, porque não há outro. Praises to God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Os louvores ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. And that praise is a result of the fact that they trusted that God. E aí esse louvor é o resultado deles terem confiado nesse Deus. A decree is sent out O decreto é lançado that men everywhere are to honor Jehovah. e que todo homem em todo lugar deve honrar a esse Deus, Yahweh. This is important Isso aqui é muito importante. because what's going on in Babylon? Porque o que estava acontecendo na Babilônia nessa época? The captivity of the Jewish people. O cativeiro do povo de Israel, lembra? And now the king is demanding that everybody honor the Jewish people's God. E aí agora o rei está requerendo que todo mundo honre ao Deus desse povo cativo This Israel. allows them to worship unaffected. E aí isso permite com que o povo de Israel adore a esse Deus de maneira efetiva. Finally, in verse 30, E aí finalmente no versículo 30, Shadrach, Meshach, and Abednego are allowed to prosper. então versículo 30, Sadraque, Mesaque e Abednego, é permitido que eles continuem. There's an earthly reward for heavenly faithfulness. Existe promessas terrenas para confianças eternas, nos celestes. And our God delivers completely. Deus, Ele salva completamente. Let me ask you a question. Deixa eu perguntar isso para vocês. How many Jewish people were lost in the Red Sea? Remember? No Mar Vermelho, quantos judeus foram salvos? Se many? perderam no Mar Vermelho? Quantos? No one. Nenhum, Right? né não? Not one. Nenhum sequer. Now, let me ask you another question. Deixa eu perguntar outra coisa. How many soldiers in the Assyrian army survived the siege? Quantos soldados do exército assírio sobreviveu meu nome? O cerco? How many survived? Quantos? Quantos sobreviveram? None. They were all killed, right? Eles By the foram tudo angel. morto pelo anjo, né? Lembra? In the tribulation, Na tribulação, how many of the 144,000 will be touched?
Quantos dos 144 mil da tribulação serão tocados? None, Nenhum. right? Being faithful to God, Ser fiel a Deus, trusting Him, confiar nele, walking in His ways, andar nos seus caminhos, with no compromise. sem se comprometer. É exatamente isso que Deus está pedindo para você fazer. And this is what He promises in return. E essas são as promessas que Ele faz em retorno. He will be faithful to you, Ele será fiel a você, even in your trials. mesmo nas suas tribulações. Now, that faithfulness may be that you go to the stake because His purpose is to use your death for His honor and glory. Talvez a sua fidelidade implica que você vai ter que passar por determinadas tribulações, porque isso coopera para que Ele receba mais glória. God defines Mas isso não define, our life by how He is glorified. isso não define. I'm sorry, No, it's I okay. lost. Mordecai. Say again, come on, man. I forgot what I said. The way how God glorifies us doesn't He's faithful define. to us even in our trials. Então, a fidelidade do Senhor para conosco, mesmo nas And our tribulações, life is simply to serve and glorify God. nossa vida é simplesmente para servir e glorificar a Deus. That's all we want, is to glorify God. É só o que a gente quer, né? Não glorificar a Deus, certo? Men and women Como in homens, mulheres, ministry and pastors' ministério, families, pastores, famílias, we are trying to glorify a God in gente all está that we tentando do. glorificar a Deus em tudo que Our fazemos. job is to be faithful to Him. Nosso trabalho é ser fiel ao Senhor. I trust Him in difficult times. Eu confio nele em momentos I need difíceis. to not compromise in that Eu não trust. posso me comprometer no meio da dificuldade, And nessa I confiança. know that God will use my faithfulness to Him to glorify E eu Himself. sei que ele vai utilizar a minha fidelidade a ele para glorificar a si God mesmo. will be faithful to answer that prayer. Ele será fiel em responder esse tipo de oração. I have no clue what that means. Eu não faço a menor ideia o que isso quer dizer. For some, Para alguns, glorifying God meant that they died. significa, para alguns, glorificar a Deus significa que eles vão morrer. For some, Para glorifying outros- God meant that they were spared. Glorificar a Deus significa que eles serão salvos, eles irão sobreviver. Now, we have all ages in here today. A gente tem uma idade variada de idades. I might be the oldest guy in here. Talvez eu seja o mais velho daqui. Não. Whew. But I bet everybody in this room, Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui nesse lugar, already in your life, já na sua vida, your life has not gone as you expected it to. a sua vida não tem seguido da maneira como você esperava que seguisse. That when you were a teenager or a 20s or whatever, that you envisioned your life being this way, and God has brought things in your life that you didn't expect, you didn't think would come or would happen to you. Você pode imaginar ou lembrar, você quando era um adolescente ali na juventude, pensou na sua vida que seria de uma determinada maneira e Deus trouxe determinadas coisas para a sua vida que mudou completamente a direção, coisas que você não antecipou. Maybe it had to do with your prospects for wealth. Talvez seja os seus prospectos, né? As suas coisas para prosperidade, o que você antecipou. Maybe it has to do with your health. Talvez seja coisas que você não antecipou sobre sua saúde. Maybe it has to do with being attacked by an enemy you didn't see coming. Talvez foi ser atacado por um inimigo que você nem percebeu que viria. Maybe it was a challenge with your children that Talvez you foi assumed that they would be healthy, but you've got some issues. Talvez foi um desafio em relação à saúde do seu filho que você não antecipou, nem esperou que isso aconteceria, mas aconteceu. God has brought unique opportunities for you to be faithful to Him. Deus trouxe a você oportunidades únicas de você ser fiel a Ele. And as you are faithful to Him, E à medida em que você é fiel a Ele, He will be faithful to you Ele será fiel a in você. glorifying Himself. E Ele glorificará a si mesmo. What does verse 28 say again? Olha o que o versículo 28 diz de novo. He says, the servants who put their trust in Him. Esses livrou os seus servos que confiaram nele. If you're going to endure in the ministry, E se você quiser ser perseverante no you ministério, need to be a servant who places your trust
in Him. Você precisa ser um servo que coloca a sua confiança nele. Not just in a salvific sense, Não na questão apenas salvífica da coisa, in every day, mas em todas as coisas, todos os dias. in every trial. Em toda tribulação. Purpose of your trial, Porque o ultimately, propósito da sua tribulação, no final das contas, that God would be glorified. é que Deus seja glorificado. James tells us you're going to be complete and lacking nothing. Agora, a Bíblia diz que a gente vai sofrer ou ser tido como nada. You will mature. Por meio disso, você vai And you will understand amadurecer. that trial develops you in your spiritual E aí, life. à medida que você cresce, você compreende que a tribulação amadurece você. As you are faithful, God will be Mas glorified. à medida em que você é fiel, Deus será glorificado. They showed at Nebuchadnezzar Eles demonstraram para they Nabucodonosor trusted God. que eles confiaram em Deus. Listen to me. Presta atenção aqui, ó. You will never understand Você nunca vai entender the full impact of your public trust in God o impacto completo da sua completa confiança em Deus nos outros. Believers will draw strength from your strength. Então, crentes vão arrancar a força da força que você demonstra no seu compromisso e fidelidade. Unbelievers will be drawn to God because of Descrentes your strength. serão atraídos a Deus ao perceberem você confiando em Jesus no meio da tribulação. On the one hand, E aí, por um lado, their words and actions of trust frustrated the king. suas palavras e ações desses amigos aqui frustram os planos do rei. And E, it equally impressed the king. igualmente, impressiona este rei. As we share the gospel, and we should evangelize. Nós deveríamos pregar o evangelho, claro, e evangelizar, né? People are looking to see if we trust the gospel. Mas o povo quer ver se a gente confia no evangelho. That's what they're looking to see. É o que eles estão querendo ver, e nós confiamos no evangelho. How does the world see your trust? Como é que o mundo vê a sua confiança? How do people see your devotion to God? Como é que o mundo vê a sua devoção a Deus? Too many times, Muitas vezes, we compromise in a trial. nós nos comprometemos e acabamos caindo na tribulação. We lean on our own understanding. Nós nos entregamos ao nosso próprio entendimento. We look for a means to ease and lessen the Nós trial. procuramos por alguma maneira de tornar a tribulação mais tranquila e menos difícil. Don't just trust God. A gente não simplesmente confia em Deus. What frustrates you? O que é que frustra você? What causes you to compromise in O word que and é in que deed? causa você, em palavra, em ação, se comprometer ou comprometer a confiança no What Evangelho? makes you lean on yourself? O que é que faz com que você descanse no seu próprio entendimento? How many of you believe that God is omnipotent? Nós deveríamos crer que Deus é um Deus onipotente. Quem acredita nisso? How many believe God's omnipotent? Quantos acreditam que Deus é You onipotente? understand the theology and the Você character of God, entende right? a teologia da onipotência de Deus, certo? How many of you believe that God has the perfect plan for your life? Quantos aqui acreditam que o grande Deus tem um plano perfeito para a sua And that vida? plan may mean hardship and struggle, but that's a perfect plan for your E life. que esse plano talvez inclua problemas e dificuldades, mas aí mesmo assim é um plano perfeito para a minha vida. If you really believe that, we'll Mas see se that. você realmente crê nisso, nós vamos ver isso. There will be a calm trust, Vai haver uma confiança calma e tranquila a faith in God's promise and His presence. diante das tribulações e as dificuldades, com base na promessa de Deus. Then you will be able to Então, stand in ministry. você vai ser capaz de manter-se You will be fiel able to stand no ministério. uncompromisingly. E aí você pode ser fiel não se comprometendo. In fact, you will find a conviction deep in your heart Você vai encontrar essa convicção profunda no seu coração. that says, "Here I stand." E vai dizer, é nisso aqui que eu fico. You can play the band, I will not bow. Você pode tocar a banda que quiser, eu não vou me dobrar. I want to tell you something. Aí eu vou dizer isso aqui. You are going to have numerous opportunities to do that between now and the day you go to heaven. Você vai ter inúmeras oportunidades de fazer isso aqui que eles fizeram entre agora e o céu. Some will be smaller, Algumas dessas vai ser difícil and some will be devastatingly hard. e algumas serão devastadoramente difíceis.
will you endure? Você vai resistir? Father, we need strength. Senhor, nós precisamos de força. The world is big to us. O mundo é muito grande para nós. It intimidates us. É meio intimidador. And Father, we need to only trust you. Nós precisamos simplesmente confiar em Ti, Commit everything in our life and ministry to you. dar tudo o que nós temos em nossa vida e dedicar a Ti. It's my prayer that my friends here today that rose their hands É o meu pedido que aqueles que levantaram as mãos hoje aqui nessa noite, said, I believe in your power and I believe in your plan, dizendo que acredita no Teu poder e acredita no Teu plano, will have the courage and the ability to make a stand. terão a coragem e a ousadia de se comprometerem quando o tempo chegar. Help us for we need it. Nos ajuda, nós precisamos. In Jesus' name, Em amen. nome de Jesus. Amém. Amém.